A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos meditar na 2ª Crônica, capítulo 27. Vamos falar de Jotão. Jotão, ele reina bem e vence os amonitas. Ele é um exemplo de liderança administrativa. Vamos meditar nessa parte em que Jotão foi um vencedor. Jotão, ele subiu ao trono, herdou de seu pai Urias, com a idade de 25 anos. Provavelmente seu pai havia falecido e ele herdou o reino. Então, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E houve uma diferença do reino entre o reino de Jotão e o reino de Urias. Urias, seu pai, ele era uma pessoa que era muito orgulhoso. Ele era presunçoso a ponto de desafiar as ordens de Deus, enquanto que Jotão, ele foi humilde o suficiente para obedecer totalmente a Deus. Então, amados irmãos, Jotão, ele foi um bom rei, próspero, porque ele buscou o reino do Senhor. E ele reinou 750 anos antes de Cristo a 772 anos antes de Cristo. Sua força, ela resistia no fato de considerar Deus em tudo o que fazia. Então, sua vitória sobre os amonitas foi atribuído ao favor de Deus para com ele. Então, é muito importante nós falarmos a respeito desta situação que Jotão atravessou e foi vencedor, porque enquanto ele buscava a Deus e se consagrava, o povo permanecia em busca de reparos espirituais e permanecer em coisas que não vinham de Deus. Mas Jotão, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Então, Jotão, ele se tornou um governo, o governo dele foi poderoso, porque ele dirigia os seus caminhos à vontade de Deus. Então, depois dele, passou a reinar Acais, seu filho, que também não seguiu seus caminhos. Mas, amados irmãos, o que eu gostaria mesmo de falar para vocês é a respeito do reinado de Jotão. Jotão, ele buscou a Deus no seu reinado em primeiro lugar, tanto que ele fez uma declaração, ele não entrou no templo do Senhor. Porque ele não entrou no templo, significa que ele não agiu como seu pai Uzias agia e fez. Jotão, ele era um exemplo de rei, mas o povo não buscava a Deus como ele buscava. Então, esse povo continuou afastado do nosso Deus Jeová. E o povo ainda se corrompeu. Mas, como Jotão, ele tinha um compromisso com Deus, ele buscou o Senhor e foi vencedor em todas as situações. Ele também foi um exemplo do reino do sul de Israel. Sob o governo de Jotão, ele buscou não só as construções, construir muros, teve também muito favorecimento na área militar, porque ele soube lutar na área militar. Então, o governo dele ele foi assim um vislumbre, porque o reinado de Jotão, ele tinha características distintivas. Então, ele reinou 16 anos. 16 anos. Ele foi muito notado nas suas realizações militares e administrativas. Então, o reinado de Jotão, ele foi assim vamos dizer assim, ele foi um líder muito precioso para a população, mas que a população não seguiu os exemplos que ele
instruiu ao seu povo para que todos estivessem no caminho do Senhor. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer a todos vocês é que Jotão, a gente pode trazer todos esses exemplos pelo qual ele passou e atravessou, ele foi um exemplo do reino. Então, faremos uma reflexão a respeito do reinado de Jotão. Então, Jotão, ele sucedeu seu pai Urias, né? Que não foi um rei, vamos dizer assim, ele foi um rei próspero, porém não seguia a Deus, enquanto Jotão seguia a Deus, que aos 25 anos, quando começou a reinar, e reinou durante 16 anos. Ele fez também o que era reto aos olhos do Senhor. Esta é uma afirmação que é uma afirmação profunda aos nossos corações. O que eu devo dizer a respeito disso? Que é uma expressão do relacionamento íntimo que ele tinha com Deus para que as suas vitórias viessem em suas mãos. O que eu digo mais ainda é que Jotão, ele fortaleceu a cidade de Judá. A cidade de Judá, olha o que ele fez. Então, ele procurou dar segurança. Então, nós devemos lembrar que essa segurança está sempre nas mãos do Senhor. Não apenas em construir cercas e muros, mas ele, apesar de ter feito muitos benefícios à população, ele entregou-se de corpo e alma à vida, à sua administração em Cristo Jesus. A vitória de Jotão sobre os amonitas é um lembrete que nós devemos ter quando confiamos em Deus, buscamos sua orientação. Podemos vencer nossos inimigos espirituais. Olha, ele venceu os amonitas. Os amonitas, quem eram os amonitas? Eram vizinhos de Jotão, mas ele venceu e permaneceu na sua crença. Temos ainda a imposição de tributos sobre os amonitas. Era o seguinte, como que isso acontecia? Os tributos era para, quando eles iam às guerras, eles eram imputados tributos para os que fossem perdedores. Então, ele fez a imposição de tributos sobre os amonitas, que nos ensina sobre a importância de contribuir e compartilhar com as pessoas que estão em necessidades. E esses tributos, ele fazia com que as pessoas pagassem, mas ele não ficava só para si, ele dividia com a população. Então, eu digo a todos os amados irmãos que Jotão, ele foi vencedor, porque ele buscou a Deus, se inspirou em Deus e nos deu, assim, uma garantia de que você buscando o Senhor, você será não só próspero, mas também vitorioso. Então, eu concluo dizendo para você que em 2 Crônica, versículo 27, ela oferece-nos uma série de lições valiosas para os nossos dias, especialmente para fortalecer nossas vidas espirituais e confiar no Senhor para nossa segurança, porque Deus é a nossa segurança espiritual. Então, amados irmãos, esse é um dos motivos pelas quais nós devemos buscar o Senhor. Apesar dele ser um líder sábio, Jotão é descrito como um rei que ele era reto aos caminhos do Senhor. Então, ele orava, ele se fortalecia espiritualmente, ele fazia suas orações, por isso ele foi vitorioso sobre os amonitas. Amados, é muito importante a gente ser vitorioso, mas quando você busca o Senhor. E hoje, quando você fala em pagar alguma coisa à igreja ou alguém, você pensa que logo, de imediato, que a igreja só quer seu dinheiro. Na verdade, não é verdade, porque
os tributos que Jotão imputava aos perdedores, como foi no caso dos amonitas, que eram exatamente prata, ouro, o que que ele fazia? Ele distribuía à população. Então, hoje, nos nossos dias, não pense diferente, porque tudo que você contribui para a igreja ela retribui a você de uma outra forma. Amém?